Eu gostaria de salientar uma coisa. O mercado brasileiro, como o Mauro bem colocou aqui, existem inúmeros desequilíbrios, né? E para identificar exatamente a razão do qual nós passamos por isso, e hoje no almoço nós discutimos isso daí. É bem complexo, né? Mas eu vejo que hoje o tema falando a respeito da especificidade no futebol asiático, eu vou imediatamente para isso daí. Primeiro, eu tive o privilégio de jogar no Japão. Eu joguei no Japão no período de 1988 e 89, onde o futebol era semi-amador. Eu joguei num clube denominado Toyota, que depois de 4 anos se tornou Nagoya Grampus. E por inúmeras circunstâncias, eu tive a felicidade de começar minha carreira, na época, como treinador de categorias de base, no Nagoya Grampus. E lá eu permaneci durante 5 anos. E durante esses 5 anos, eu fui com o intuito de ensiná-los, só que eu tive muita felicidade, que eu aprendi mais do que exatamente ensinei-os. Então, tudo que vocês... Poxa, eu fico super feliz desse movimento, tá? Muito feliz mesmo. E isso é tão corriqueiro lá fora, é tão normal, né? O quesito educacional, essa troca de informações, de experiências. E é maravilhoso vê-los sentados. E de uma maneira também me sinto muito honrado de participar um pouco nesse crescimento, ou quem sabe nessa mudança ou troca, né? Até de paradigmas que possam até alicerçá-los no futuro. Como eu falei, a questão do Japão. Eu também tive, nesse aspecto, muito crítico quesito educacional. A questão educacional voltada para o futebol. E uma das coisas que eu me deparo, às vezes, aqui no Brasil, é quando você fala assim, a educação futebolística do nosso país pede socorro. Então, os alicerces para toda a sustentabilidade, sabe, do que o Mauro colocou, tá, vem da nossa educação como povo, né? Mas da educação passa por vocês também, que são jovens, que aspiram a alguma coisa dentro do futebol, independente da área que vão seguir, mas sem esses pilares de sustentabilidade fica difícil vocês terem uma vida assim, até um tanto quanto duradoura no meio futebolístico. Do Japão eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei para o Brasil e passei um período aqui no Brasil, até retificando, eu não fui coordenador do Botafogo do Rio, é Botafogo de Ribeirão Preto, uma cidade do estado de São Paulo, tá, Israel? Só para deixá-los também cientes disso daí. Mas voltando à questão também da questão da educação, também voltada para o continente asiático, um período que eu tive de transição na minha vida aqui no Brasil, a USP de São Paulo, ela recebia muitos estagiários japoneses e coreanos. E a USP recebia, e eu conhecia um dos reitores da USP, e eu sempre era convidado para dar esse suporte, e foi através desse suporte que também me levou novamente ao futebol asiático, onde eu fui trabalhar na Coreia do Sul. Então eu fui para a Coreia do Sul em 2002. E lá me deparei também com uma diferente cultura, um país tão próximo, mas uma cultura tão diferente da do Japão. Os olhos são puxados, né? Mas existe uma diferença muito grande, que a cultura do Japão e a cultura da Coreia me trouxe bastante ensinamento. O Japão tem uma facilidade muito grande de se trabalhar em equipe, de se trabalhar assim no intuito de que o todo tem uma importância muito grande no aspecto de resultados. E a Coreia tem uma similaridade muito grande com a cultura da onde que no caso do nosso país, que tem uma cultura mais individualista, né? Uma cultura mais, sabe, eu quero fazer, eu vou fazer, sabe? E aí eu vou linkar uma coisa com vocês, né? Com relação a esse quesito individual, e até um alerta para vocês, né? Eu acredito que todos nós queremos algo mais, mas muito cuidado da maneira como vocês, se chegarem, mas muito cuidado da maneira como vocês vão chegar até isso daí. Né? Então, existem valores morais, uma série de valores que nós, às vezes, por estarmos fora, né,
ou às vezes dessa ânsia de querer sustentar essa posição também, independente se aqui ou fora do país, às vezes muitos valores nós deixamos de lado. Então, o que nós brasileiros, vou fazer até uma crítica também, o nosso despreparo também, quando nós saímos para trabalhar em alguns países, como, no caso, falando da Ásia, né? Eu hoje estou num país que se fala árabe, mas estive na Coreia do Sul, né, que fala o coreano, tem o japonês, né, que são línguas totalmente diferentes e principalmente diferentes das nossas também. Mas o inglês é uma segunda língua. Então eu gostaria de enviá-los, de mandar um recado para vocês também, que é tão normal também, sabe, em países como esses aí, eu acredito também, Thomas, na Europa também, qualquer profissional, sabe, independente da área esportiva, ele fala 2, 3 línguas, né? E eu gostaria de instigá-los, num futuro próximo, também que vocês, de uma certa maneira, pudessem carregar paralelamente a atividade que vocês fazem hoje, ter o inglês como uma segunda língua, e uma segunda língua com mais substancial, né? Não um inglês como, sei lá, um inglês bem básico, obviamente, mas que vocês procurem, de uma certa maneira, crescer exatamente como cidadão, e com certeza vai ganhar muitas coisas para o aspecto profissional de vocês. E que vai, com certeza, deixá-los equipararam, né, de acordo com os profissionais lá de fora. Da Coreia, eu trabalhei 3 anos na Coreia. E eu tive um problema, que eu rescindi um contrato, eu estou falando isso daí, com relação à questão cultural também. O quesito cultural, e voltando a falar da questão individual. Eu tive um problema com um treinador do departamento profissional, onde alguns jogadores oriundos da base, veja bem, ele, de uma certa maneira, ele tinha algumas coisas que foram discutidas anteriormente, da temporada anterior, e quando teve o início da nova temporada, esses jogadores não eram mais reconhecidos como anteriormente nós tivemos esse contato, né? Então, veja bem, o quesito hoje também, que afeta também todos os centros, acredito eu também, de uma certa maneira, até pelo aspecto de formação também, e o Mauro vai falar, acredito, que se tiver a oportunidade, de falar do futebol business, né, que entra aí uma série de fatores que o mundo todo está também contaminado por isso daí. Tá? E eu gostaria de deixar esse parênteses também, uma nova oportunidade, até para colocá-los mais dentro desse contexto. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da questão até do país onde eu trabalho atualmente, que é o Catar, que vai sediar uma Copa do Mundo em 2022, e que eu tenho assim respeito muito à maneira como se trabalha, que apesar que tem alguns rompantes educacionais durante todo esse processo também, que é bem cultural também. Então, de uma certa maneira, eu procuro, eu fiz até com os rapazes que até na hora do almoço, e antes de vir para cá também, que nós temos também até o costume, sabe, de olhar a roupa do vizinho e achar que a roupa do vizinho que coloca no varal, ela está sempre suja. Ela está sempre suja. Até que um dia alguém vem, limpa a nossa vidraça e você começa a ver o lençol da roupa que está colocado, estendido lá no varal do vizinho, que aquele lençol foi sempre limpo. Então eu gostaria que nós, de uma certa maneira, sabe, tivéssemos a consciência de nos autoanalisarmos também, tá? E respeitar exatamente o que se faz fora das nossas, não vou falar dos nossos padrões, né? Porque no futebol, aqui no futebol brasileiro, todos nós sabemos, mas sabemos até que ponto sabemos o futebol. E outra coisa, lá fora, nesse país, no caso, no Catar, só para vocês terem uma ideia, o quesito educacional é muito forte. É muito forte. São 14 clubes da primeira divisão e 4 times da segunda divisão. E desses clubes, tanto de primeira e segunda divisão, todos eles têm categorias de 0 a 12 anos, de 13 a 19 anos, com seus respectivos clubes, os times B e o time profissional. Então, de uma certa maneira, uma das coisas também que me dá também, até me deu sustentabilidade de trabalhar tanto tempo fora, e falando até com humildade para vocês também,
é você entender e respeitar exatamente, entender a cultura para onde que você está indo. Então, quanto mais rapidamente você entendê-la e tentar se adaptá-la, então isso daí eu acredito que vai ter assim, subsídios para que você possa desenvolver aquilo que você acredita, né, que seja correto dentro dos padrões da própria circunstância do país para onde você está inserido. Então são alguns tópicos que eu deixo para vocês, tá? Eu não vou prolongar tanto, ok? Eu gostaria de agradecer a você mais uma vez, tá bom? E agradeço a todos vocês pelo tempo, tá? Muito obrigado, viu?